Hoje, nessa série Fé e Ciência, nós vamos falar sobre Salomão. Eu não sei se você conhece a história, mas a história dele é muito interessante e vai mostrar, né, que ele foi um dos homens mais ricos que já existiu. Mas sabe o que é mais interessante? É perceber que Salomão ele não tinha o objetivo de ser tão rico ou tão famoso quanto ele foi, né? Porque ele teve muita fama, teve muita honra, teve muito dinheiro, muita riqueza. Só que esse não era o seu objetivo. Sabe qual era o seu objetivo? Sabe o que ele pediu a Deus? Você não vai acreditar. Ele pediu sabedoria. Isso mesmo. E com a sabedoria é que ele recebeu tudo isso. Pois é. É como se a sabedoria, né, fosse o todo e tudo o resto que ele recebeu fosse apenas um acréscimo, né? As coisinhas assim, um acréscimo que ele recebeu. Que foi muita coisa, né, gente? Pois é. Mas sabe o que é interessante perceber? É que quando Davi, ele morre, né, e Salomão, ele vai governar, a gente entende que ele tá por volta dos 14, 15 anos, né, quando ele assume o trono no lugar de Davi, e a gente vai perceber que ele era um menino, né, e um dos sonhos, né, ele teve um sonho onde Deus fala com ele e pergunta o que ele queria. E ele diz, então, nesse momento, né, ele conversa com Deus e ele pede a Deus sabedoria. Ele diz a Deus que gostaria muito de ter sabedoria para poder governar o povo com justiça. E aí, a história conta que Deus se alegra com aquilo que ele pede. E olha o que fala lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 10 ao 14, vai dizer o seguinte: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, fama, né, riquezas, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E aqui Deus faz uma ressalva, ele diz: e se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então, olha que interessante. Então, Deus aparece para ele num sonho e pergunta o que ele quer. Ele vai pedir o que? Sabedoria. Só que é interessante a gente parar pra pensar que, tipo assim, ele tinha 14, 15 anos, ele era um menino ainda. Por que é que Salomão pediu isso? Por que ele não pediu riqueza? Por que ele não pediu fama? Por que ele não pediu qualquer outra coisa, né? E aí a gente vai entender algo muito precioso que a gente tira dessa história. A gente vai entender que em alguns versículos vai falar que, então, quando Salomão ele era pequeno, Davi colocava ele em suas pernas, né, seus pés, e começava a falar ali para ele, ensinando ele, né, dizendo para ele a importância que havia na sabedoria, né. Então ele falava de Deus, falava sobre a sabedoria, né, é como se ele estivesse ali ministrando, né, o seu filho, contando para ele, ensinando ele as coisas que eram importantes. Então, quando Deus aparece para Salomão, é muito interessante a gente entender por que ele pede sabedoria. Porque antes ele tinha sido ensinado da importância da sabedoria. Havia um pai posicionado no seu lugar que estava falando para aquele filho o que era importante, o que ele precisava focar, o que ele precisava pedir, o que ele precisava realmente dar valor. E ele falava o tempo todo, né, sobre Deus e sobre sabedoria. Então é natural, quando Deus aparece para ele, ele pede o quê? Aquilo que ele já ouvia desde pequeno. E aí nesse momento é interessante a gente perceber, né, você que é pai, você que é mãe, se você tem ensinado seus filhos nesse caminho, né, ensinando eles, né, aquilo que realmente é importante. Porque no mundo onde a gente vive, né, onde tantas coisas são colocadas como importante, mas não são, né? É tão interessante a gente se atentar para isso, né? Será que estamos ensinando, né? Será que você está ensinando seu filho para aquilo que é importante, né? Ou será que está ensinando tudo aquilo que é supérfluo, fútil, né? Porque uma criança que não é ensinada, ela também não vai saber, né? Porque ela precisa ser ensinada para poder entender. E a palavra de Deus, também a Bíblia, vai dizer aqui em Provérbios 22:6, né, vai falar: ensina a criança, né, no caminho que ela deve seguir, e ainda que ela seja velha, né, não se desviará dele, né? Então ele tá falando aqui, ainda que quando tu ensina a criança no caminho certo, ainda que a criança for velha, ainda que ela possa, né, às vezes entrar em algum caminho tortuoso, alguma coisa, ainda assim logo ela vai voltar de novo pro caminho certo. Por quê? Porque ela aprendeu sobre isso. Isso é interessante da gente ver, né? É legal também perceber que lá em Provérbios 3:16 vai dizer que
Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honras. Então, ele vai lembrar, né? Vai nos lembrar sobre a importância da sabedoria. E quando a gente volta para essa coisa da sabedoria, é interessante que a gente peça todos os dias isso, né? A Deus, né? A Bíblia mesmo vai nos ensinar a pedir isso para Deus, né? Que a gente deve pedir que Ele dá a todos. E a sabedoria, gente, ela é tão importante porque ela nos desvia do mal, nos desvia do caminho, né? Do tropeço. E nos faz realmente focar, colocar nossos olhos naquilo que é importante. Então, assim, a gente não perde muito tempo, né? A gente consegue estar focado com os olhos naquilo que realmente é importante. E uma das histórias mais famosas de Salomão, dessa coisa da sabedoria sendo colocada em prática, é quando ele vai ser juiz, né? Ele vai fazer a justiça no caso de duas mães que têm bebês, né? Com basicamente a mesma idade, e que uma dessas mães perdeu seu filho porque parece que ela colocou, né, o filho no peito, acabou dormindo e a criança acabou, né, falecendo. E nesse momento, as duas vão para frente de Salomão e vão dizer: não, o filho é meu, né? Elas vêm com uma criança só. E elas começam a dizer: não, esse filho é meu. E a outra diz: não, o filho é meu. E aí Salomão se vê ali sem saber o que fazer. E de repente, né, Salomão, ele faz o quê? Coloca a sabedoria em ação. E como que ele faz isso? Ele pede, né, que um dos seus serviçais, né, traga lá a espada, e ele diz que vai cortar aquela criança em dois, assim, ele vai dividir, ele vai poder dar uma parte da criança para uma mãe e a outra parte para outra. Parece ser bem forte, né, isso, né? Só que o que ele tava acreditando, né? Que a verdadeira mãe ia dizer: não faça isso, né? Tipo, dá para outro, tipo, esse é o meu filho, alguma coisa. Ele ia conseguir perceber a mãe a partir daquele gesto. E de fato é isso que acontece. Quando ele vai levantar a espada e vai dizer, né, que vai cortar essa criança para dividir, a mãe verdadeira, né, já grita ali dizendo: não, dá essa criança para ela porque realmente ela é a mãe da criança. E a outra começa a dizer: não, corta, divide, porque não sei o quê. E aí nesse momento ele vê: não, peraí, dá a criança para aquela que falou que a mãe é outra, porque essa daí é a verdadeira mãe. Ou seja, só uma mãe verdadeira teria coragem de dizer: não faz isso com meu filho, né? Dá para outra ali, tá tudo bem. O importante é ele sair com vida. E aí esse é um dos casos mais famosos, né, da Bíblia, onde ele consegue descobrir, né, uma situação tão difícil, né, quem de fato é a mãe dessa criança. E dentre tantas outras coisas que ele fez e que mostraram a sua sabedoria, e com isso constituiu aí fama e muita riqueza. Então a pergunta para você hoje é: você tem pedido a Deus sabedoria? E mais, você tem ensinado os seus filhos no caminho da sabedoria? Olha, eu sei que não é fácil, né? A gente educar uma criança não é nada fácil, mas também com a graça de Deus, com a sabedoria dele, tudo se torna muito mais leve, né? E com essa sabedoria que vem do alto, nós conseguimos sim fazer a nossa vida, né, se transformar numa vida muito mais leve, com muito mais sentido, muito mais propósito, e também ensinar os nossos filhos a caminhar nessa sabedoria. Até o próximo vídeo. Fé e Ciência.